Bem-vindos a mais um episódio da série Processos Coletivos. O tema de hoje é competência jurisdicional na tutela coletiva em perguntas e respostas. Texto e narração de Marcelo Hugo da Rocha. Perguntas de Sofia Salerno Pérez. Dentre os temas mais debatidos no processo civil coletivo está, sem dúvida alguma, a competência. Para compreender melhor e refletir com o que se passa quando os legitimados estão diante da posição em distribuir suas ações coletivas, apresentamos perguntas com as respectivas respostas pelos tópicos que mais geram controvérsias, seja para a jurisprudência, seja para a doutrina especializada. A competência no processo coletivo se equivale aos processos individuais? Não. A competência no processo coletivo apresenta peculiaridades em relação às demandas de jurisdição singular, cuja referência legal é o Código de Processo Civil. A regra geral, conforme consta no CPC, é que a demanda seja ajuizada no domicílio do réu, quando verse sobre direito pessoal, artigo 94. Por outro lado, para as ações coletivas, a regra geral é que o foro seja do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano. Apesar de ambas seguirem um critério territorial, enquanto que a regra do CPC é de competência relativa para as ações de direito pessoal, a outra é funcional, ou seja, absoluta. Ademais, a competência absoluta na jurisdição coletiva pode ser modificada, por exemplo, pela conexão, de acordo com a Lei da Ação Civil Pública, artigo 2º, parágrafo único, ao contrário do que determinam as regras do CPC. A própria prevenção, em que se verifica a necessidade de reunião de processos para julgamento conjunto, é distinta, pois no processo individual se dá ou pela citação, artigo 219 do CPC, ou pelo primeiro despacho, artigo 106. Já nas ações coletivas, a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações, posteriormente intentadas, que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto, artigo 2º, parágrafo único da Lei 7347 de 1985. Onde se encontra a regulamentação da competência jurisdicional para o processamento e julgamento das ações coletivas? Sim, a base legislativa está ancorada no artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública, no artigo 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 80 do Estatuto do Idoso, no artigo 5º da Lei de Ação Popular, entre outros. Há compatibilidade entre as regras legais citadas para as ações coletivas? Até a publicação do CDC em 1990, a regra do artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública era interpretada literalmente, ou seja, as ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo o juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Disso, mesmo que houvesse os motivos para que a ação fosse deslocada para uma vara federal, caso no local do dano não a tivesse, competia ao juiz estadual sua resolução. O STJ, através da súmula 183, concluiu que competia ao juiz estadual, nas comarcas que não sejam sede de vara da Justiça Federal, processar e julgar a ação civil pública, ainda que a União figure no processo. Porém, as regras do CDC puseram novas luzes ao tema da competência, incluindo o resguardo da competência da Justiça Federal, bem como o Supremo Tribunal Federal afastou o entendimento da referida súmula, aplicando-se a regra geral que traz o artigo 109 da Constituição Federal. Com o advento do CDC e a sua regra normativa do artigo 93 e seus dois incisos a respeito da competência, houve o implemento de uma categorização dos danos que originassem as demandas coletivas. A partir de então, passou a ser competente para a causa a justiça local no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando, de âmbito local,
e no foro da capital do Estado ou no Distrito Federal para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do CPC aos casos de competência concorrente. A aparente sobreposição das normas comentadas não gerou a revogação legislativa do artigo da Lei da Ação Civil Pública, visto que o CDC é uma norma posterior e integrativa. Nem mesmo os tribunais superiores avalizaram por uma revogação tácita. A doutrina tende pela convivência de ambas as regras, embora haja críticas quanto à confusão que se tornou o tema sobre a fixação de competência para as ações coletivas. Em relação ao Estatuto do Idoso, prevê que as suas ações serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Interpreta-se, diante das outras regras, que em se tratando de ação coletiva proposta em proteção aos direitos do idoso, o local do dano, da ofensa às garantias ou da omissão lesiva ou ao oferecimento insatisfatório é o local onde vive o idoso. Essa posição é resistida por parte da doutrina, Eupídio Donizete e Marcelo Malheiro Cerqueira, que entende como aplicáveis em preponderância a Lei da Ação Civil Pública e o CDC. Quanto à Lei da Ação Popular, apesar de cuidar da competência em razão do juízo, conforme se estabelece em seu artigo 5º, conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, ou for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao município, é aplicável a regra da competência territorial absoluta no foro do local do dano. A doutrina aponta esse tema como calcanhar de Aquiles do processo coletivo brasileiro. Por quais razões? Consta que quem trouxe essa expressão foi Atos Guzmão Carneiro, e depois repetida pela doutrina em outras oportunidades, como por Elto Venturi, seja em função da pouca clareza do tratamento legislativo dos critérios de fixação da competência, alicerçados em conceitos fluidos ou indeterminados, local do dano, dano local, dano regional, dano nacional, seja em função da natural problematização política que desperta. De fato, a falta de conceitos legais a respeito do alcance das locuções dano local, dano regional e dano nacional permitem que, em grande parte dos debates, tenha como foco a indeterminação da competência da jurisdição coletiva, gerando insegurança e instabilidade na sua fixação através de uma afirmação jurisdicional que pode levar muitos anos até o seu deslinde, ao passo que o conteúdo é de grande relevância social e coletivo, e que geralmente exige uma decisão breve, como, por exemplo, em questões ambientais. O próprio princípio do juiz natural, garantia constitucional, acaba sendo prejudicado pela falta de critérios objetivos que se deseja quando se trata de competência, deixando certa discricionariedade a quem definirá, principalmente, se o dano é regional ou nacional. A prática tem demonstrado que juízes de comarcas do interior têm julgado competentes para causas de interesse nacional, deferindo inclusive liminares com abrangência erga omnes. De outra banda, a crítica doutrinária se faz para a transferência aos foros das capitais dos Estados Federativos ou do Distrito Federal, em casos de dano regional ou nacional, tendo em vista da distância em todos os aspectos de quem irá julgar e das provas técnicas, periciais e testemunhais colhidas a que se refere o local do dano, regra originária da Lei da Ação Civil Pública, em privilégio ao princípio da imediação. Por ainda dizer, a defesa de relevante doutrina, Ada Pellegrini Grinovel, de que os danos de âmbito nacional deveriam ser julgados exclusivamente no foro do Distrito Federal, quanto à interpretação do inciso 2º do artigo 93 do CDC. Como se diferencia, então, a extensão dos danos? Conforme foi referido anteriormente, não há uma definição legal do que seja dano local, regional ou nacional, deixando amplitude conceitual para o debate doutrinário e ao julgamento caso a caso devido aos elementos envolvidos da realidade.
diante dessa incerteza que envolve esses conceitos jurídicos indeterminados, parece mais próximo afirmar que o dano de âmbito local seria aquele a atingir a jurisdição de uma comarca ou de algumas daquelas contíguas. Já o dano de âmbito regional cresce em relação ao número considerável de cidades envolvidas em todo um estado. Por exemplo, um rio poluído que atravesse diversos municípios com populações ribeirinhas atingidas pela contaminação, ou mesmo na divisa de 2 estados alcançados. O dano de âmbito nacional supera a fronteira de um estado e o interesse é de amplitude também nacional. Qual a posição do STJ em razão da competência referente às ações coletivas? De acordo com o STJ, o CDC traz vários critérios de definição do foro competente. Segundo a extensão do prejuízo, será competente o foro do lugar onde ocorreu ou possa ocorrer o dano, se este for apenas de âmbito local, artigo 93, inciso 1º. Na hipótese de o prejuízo tomar dimensões maiores, o dano regional ou o dano nacional, serão competentes, respectivamente, os foros da capital, do Estado ou do Distrito Federal, artigo 93, inciso 2º. Ainda que localizado no capítulo do CDC relativo à tutela dos interesses individuais homogêneos, o artigo 93, como regra de determinação de competência, aplica-se de modo amplo a todas as ações coletivas para a defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, tanto no campo das relações de consumo, como no vasto e multifacetário universo de direitos e interesses de natureza supraindividual. Em outra decisão, tomada em ação civil pública ajuizada com a finalidade de discutir a prestação de serviço de telefonia para a defesa de consumidores de todo o estado do Rio Grande do Sul, o STJ entendeu que, como a potencial lesão ao direito dos consumidores ocorre em âmbito regional, a presente demanda deve ser aplicado o inciso 2º do artigo 93 do CDC, mantido o aresto recorrido que determinou a competência da Vara da Capital, Porto Alegre, para o julgamento da demanda. Outro caso. Houve quem interpretasse o inciso 2º do artigo 93 do CDC, que em caso de dano nacional, a competência seria apenas restrita ao foro do Distrito Federal. No entanto, o STJ vem mantendo a posição de que, tratando-se de dano de âmbito nacional que atinja consumidores de mais de uma região, a ação civil pública será de competência de uma das varas do Distrito Federal ou da capital de um dos estados, à escolha do autor. Outra questão relevante trata da competência absoluta, mas que, pelas características próprias das ações coletivas, pode ser flexionada, como se dá pela conexão. Diante disso, o STJ tem firmado que, pela leitura do artigo 2º, parágrafo único da Lei 7347 de 85, deve ser fixado como foro competente para processar e julgar todas as ações o juízo a quem foi distribuída a primeira ação, e que, apesar do enunciado sumular 235 STJ, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, se o conflito decorre de regra de competência absoluta, artigo 93, inciso 2º do CDC, como no presente caso, não há restrição a seu conhecimento após prolatada a sentença, desde que não haja trânsito em julgado. Por fim, quanto à categorização dos danos, o STJ já decidiu, quando da privatização da Eletropaulo S.A. e os empréstimos concedidos pelo BNDES em favor das empresas interessadas, que o caráter nacional dos danos causados ao erário se ratifica também em face dos vultuosos valores que são objeto da presente lide, sendo certo que o processo de privatização de uma empresa estatal de energia elétrica não se restringe aos limites territoriais de um determinado estado, por envolver interesses de investidores, não só nacionais, mas também internacionais. Assim, não há como negar a amplitude nacional dos danos ao erário que foram causados em decorrência da suposta fraude investigada no âmbito da referida ação civil pública. Em outra oportunidade, o STJ afirmou competente o foro da capital do Rio de Janeiro, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em ação coletiva envolvendo dano ao consumidor por entender um interesse de âmbito nacional em relação a dados não verdadeiros de rótulos da embalagem de diversos produtos, dentre eles
de uma fabricante gaúcha. Essa recorreu, alegando que seus produtos eram comercializados somente no estado do Rio Grande do Sul e que os danos eventualmente causados seriam, portanto, de âmbito regional, sendo incompetente o juízo do Rio de Janeiro. Também se entendeu, em outro caso, tratando-se de dano de âmbito nacional que atinja consumidores de mais de uma região. A ação civil pública será de competência de uma das varas do Distrito Federal ou da capital de um dos estados, a escolha do autor, ao que se pretendia em ação civil pública proposta para o pagamento de diferenças de correção monetária expurgadas de cadernetas de poupança em decorrência de implementação do Plano Bresser. Nesse sentido, o STJ tomou que o alegado dano ao consumidor que compra veículo automotor com cláusula de garantia supostamente abusiva é de âmbito nacional, porquanto a garantia de que se cogita é a fornecida pela fábrica, não por concessionária específica, atingindo um número indeterminado de consumidores em todos os estados da federação. Agradecemos a atenção. Até o próximo episódio.